bem-vindo, bem-vinda. A gente começa agora mais uma edição do nosso vídeo de divulgação científica. Que trem é esse? Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o professor Pedro Marra. Pedro Marra é professor da Universidade Federal do Espírito Santo e é pesquisador do Ateliê de Sonoridades Urbanas e do Grupo de Estudos em Imagens, Sonoridades e Tecnologias, o GEIST. Nós vamos falar sobre sonoridades. Então, bem-vindo, Pedro. Um prazer receber você aqui. Prazer estar aqui no Que Trem é Esse? Obrigado pelo convite, Débora. Vamos conversar então um pouquinho dessa ideia de sonoridades. Então, vamos começar por aí. Pedro, que trem é esse? O que são sonoridades? Pois bem, né? Essa ideia de sonoridades, primeiro assim, é engraçado que a gente vê nas pesquisas, nos textos, nos artigos, né, sobre uma grande variedade de temas, né, que passa da música até rádio, pesquisa sobre som, pesquisa sobre sonicidade, o termo sonoridade, né? Que muitas vezes aparece como uma palavra, que a gente não sabe muito bem o que ela quer dizer. Né? E em cada lugar ela aparece de um jeito, querendo significar alguma coisa. Né? Então, aí, né, no meu caso especificamente, o termo sonoridade, né, ele começa a aparecer muito quando eu estava desenvolvendo trabalhos mais de música na área de comunicação e percebia que muitas vezes os trabalhos de música não falam da música, dos diversos aspectos da música, menos do som da música. Né? Era raro fazer trabalhos que falavam do som da música, né? Ou talvez um pouco por essa limitação nossa, né? Que muitas vezes a gente não tem treinamento musical, né? E essas coisas todas. Então aí a gente começou, eu comecei a usar muito esse termo, né? De sonoridade, e a partir disso foi uma série de outros trabalhos que estavam com esse tipo de preocupação, né, em outros campos, né? E aí se reunia, a gente meio que começou a usar o termo, né, de sonoridade para tentar entender os fenômenos sonoros a partir de uma centralidade do som, né? E isso vai se desdobrando, né, nas pesquisas, né, a partir disso, né, uma série de pesquisadores, né, da Federal de Santa Catarina, Federal do Rio Grande do Sul, né, o pessoal que hoje compõe o GEIST, né, a gente começou a tentar entender diversas possibilidades de pensar, né, questões diversas, seja questões tecnológicas, musicais, ou mesmo, no meu caso, mais hoje em dia, né, de pensar o som na cidade, né, pensar essa ideia de esse termo sonoridade, né, como forma de dar uma centralidade, como eu estou dizendo, para a questão mais propriamente disso que está ligado ao som, né? Ou seja, pensar o som como algo que move, que está no centro de manifestações sociais, culturais, estéticas e etc, etc, etc. Né? Pensar um pouco como que o som faz funcionar uma série de práticas sociais, práticas culturais, né? Um sistema social propriamente dito, né? Então, assim, no meu caso, especificamente, parte de uma espécie de pergunta do tipo: se eu trocar o som do meu alarme, né, de despertador, faz diferença? Ou que diferença faz se eu troco o alarme do meu despertador, né? Aí tem uma Um pouco questão, por aí, grosso modo, né? tem uma questão muito interessante aí que você, na verdade, várias que eu já anotei aqui para a gente falar depois, mas uma que eu queria trazer agora é a partir dessa relação estabelecida
a partir das sonoridades entre os sujeitos e dos sujeitos com as sonoridades. A gente pode entender essas relações numa pesquisa? Como é que as sonoridades nos revelam essas relações? Quer dizer, como é que as suas pesquisas, por exemplo, que trabalham com as sonoridades urbanas, né? Como é que elas revelam essas relações entre os sujeitos? Pois então, a primeira ideia que eu acho que é importante para pensar essa ideia da sonoridade é entender, por um lado, que o som ele é uma interação, né? O que isso quer dizer, né? Tem todo um debate, talvez seja até filosófico, né, de pensar assim, o que é o som? O som é uma propriedade dos objetos ou o som é uma onda se movendo no meio, né? Pois bem, eu tenho gostado de alguns autores da fenomenologia hoje, mais recentes, que têm dito que o som não é nem uma propriedade dos objetos, nem é um movimento no meio, um movimento ondulatório no meio. O som, ele é, sim, uma coisa, né? Mas ele é uma coisa que tem uma natureza de evento, né? O som seria uma perturbação em um meio material, né? Ou seja, quando dois objetos interagem, seja porque se tocam, seja porque se chocam, colidem, etc., eles produzem essa interação produz uma perturbação no meio que é percebida por nós como som, né? O som, então, ele está lá bem próximo de onde ele acontece, né? Então, isso permite a gente pensar uma série de coisas. Né? Primeiro é entender as próprias propriedades do som. Né? Coisa de que o som tem uma localização, o som tem uma duração, o som tem uma frequência, ele tem um timbre, tem uma intensidade, etc, etc, etc. Mas, para além disso, o que eu acho mais interessante para nós é entender o som como um meio, o som como uma interação. E uma interação que é uma relação de afetação, né? No sentido de que, quer dizer, se o som ele é uma perturbação no meio provocada pelo choque, né, ou pela interação entre dois objetos, ele tem um sentido de movimento, mas não no sentido de movimento em cima, que é um corpo fazendo outro corpo se mover, né? Então, por caso das pesquisas na área de comunicação, seja de música, seja de rádio, seja de som urbano, etc., eu acho que pensar a sonoridade coloca para a gente essa questão de que, de certa forma, a gente não precisa de dispositivos tecnológicos para entender o som na comunicação. O som já é o meio, já é a comunicação nesse sentido. E uma comunicação, como eu estou dizendo, é uma comunicação de afetação mútua, né? Porque são corpos interagindo e produzindo efeitos uns nos outros, né? Então, a gente pode perceber isso na música, em termos de como os corpos se relacionam com as músicas, né? Em termos de dança, ou em termos de música, servindo de espaço ou ambiente, né, para a realização de certas práticas, né? No caso das tecnologias, a gente pode pensar como que os dispositivos tecnológicos efetivamente alteram os sons, mas também como as pessoas manipulando esses dispositivos tecnológicos, né, modulam os sons, né? Ou até pensar no caso da cidade, como a gente usa o tempo inteiro sons, ou como o som está o tempo inteiro presente na vida urbana, né, como forma de fazer certas atividades, como forma de realizar certas coisas, né? Seja como forma de mapear, de territorializar o espaço, de dividir fronteiras entre lugares, de ocupar espaços urbanos, né? Também no sentido de produzir ritmos,
né, a partir dos quais as pessoas realizam suas práticas, né? Pensa, sei lá, né, o cara que faz exercício, né, anda de bicicleta, escutando música, e a determinada música tem escolhe determinada música tem determinado andamento que vai ser uma base rítmica para ele desenvolver, né, os seus exercícios, né? Então, assim, eu acho que abre a possibilidade dessas coisas todas. Uma coisa que me veio à mente enquanto você falava existe uma relação muito próxima, me parece, entre esse conceito que você traz da interação como um elemento central para a gente poder compreender a sonoridade e a performance, né? Como se dá essa aproximação entre esses conceitos na pesquisa de sonoridade? Maravilha, muito boa pergunta, né? Acho que, como eu estou dizendo aqui o tempo inteiro, né, assim, né, o som ele é um artefato que a gente usa para fazer determinadas coisas, né? E se por um lado o som com suas características acústicas, né, acústicas, sonoras, físicas, né, ele vai de certa forma criar uma certa estrutura para a ação, no sentido de que, sei lá, né, a gente dificilmente vai fazer música de ninar com guitarras distorcidas, da mesma forma como a gente não vai colocar, né, barulhinhos de passarinho no nosso despertador para a gente acordar, né? Então, o som, com suas propriedades, ele, de certa forma, ele permite determinadas práticas. Por outro lado, a nossa performance, ou seja, a forma como nós acessamos e utilizamos, modulamos essas características sonoras, né? Esses parâmetros sônicos, né? Vai confirmar ou transformar essas possibilidades do som. Então, assim, acho que é importante a gente pensar essa ideia de uma interação muitas vezes eu tenho chamado de performances ao aparelho, né, no caso de tecnologia, mas não só, né, de pensar que a gente que tem uma interação dos sujeitos com os sons, né, onde os sujeitos se aproveitam das possibilidades que o som traz para realizar certas coisas, né, seja confirmando essas propriedades do som, seja transformando essas propriedades do som, né? Então, tem um aspecto performático que, por outro lado, leva em consideração as affordances do som, né? Ou seja, aquilo que o som viabiliza realizar, né? Adorei esse conceito. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, sobre como é que a gente pode se apropriar, ou como é que a gente pode pensar essas affordances do som. Tá certo. Vou pensar aqui um pouco, né? Vou trazer alguns exemplos aqui da minha pesquisa de doutorado, que foi sobre som de jogo de futebol, né? E nessa pesquisa eu estava muito interessado em entender os movimentos, por um lado, a interação entre torcida e time em campo por meio do som, né? E o som aí como um artefato que servia tanto para articular a torcida, né? Fazer a torcida cantar a mesma coisa, né? Como também como forma de influir diretamente na performance atlética dos jogadores em campo, ou seja, melhorar a performance do time para quem está torcendo e piorar, né, a performance do adversário, né? Então, tem toda uma parte do trabalho que diz respeito às músicas cantadas pela torcida e a modulação do tempo da partida, ou do ritmo do jogo. Né? Por exemplo, né, uma coisa, eu fiz pesquisa com o Galo, né? No Independência, no Mineirão e na Arena do Jacaré. E uma coisa que eu percebi na pesquisa é que, enquanto o Galo não estava ganhando por pelo menos 2 gols de diferença,
né? Ou quando o galo precisava de... Ou seja, quando o galo precisava de construir um resultado ou virar o resultado, né? As músicas cantadas eram músicas muito breves, né? Melodias muito breves, repetitivas, com letras que, usando melodias muito parecidas, que permitiam emendar uma na outra, e geralmente com andamento rápido e ritmo bem marcado, né? Isso tudo, né, estava em conjunto com o time tendo que atacar o adversário, construir o placar, o resultado, né? Pressionar o adversário. Então, eu chamei isso de aceleração, né? Porque são músicas rápidas, estão acelerando o jogo para que o time ataque e pressione o adversário. Quando o resultado já estava construído, as músicas mudavam completamente, passavam a ser músicas mais cadenciadas, com ritmos mais sincopados, andamentos mais lentos, geralmente paródias, sei lá, de Jorge Ben, o Rapa, etc, 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 né? E que, bem, o placar já está construído, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que frear o ímpeto do adversário. Então eu canto músicas mais lentas, mais que vão frear efetivamente o ímpeto, né? E aí, então, vem esse movimento de desaceleração, né? Mas perceba que o que você quer fazer com a música tem uma base bem forte em que material sonoro você está usando para realizar essa ação, né? Você não vai, no início do jogo, definitivamente você não vai ter a torcida cantando devagar, né? A torcida vai cantar rápido, porque tem que construir o placar, né? Me parece que tem muito a ver com o emocional também, né? Que vamos dizer assim, o lugar, talvez, onde se encontre a performance, a affordance e a sonoridade, talvez esteja no campo dos afetos, né? Assim, o que me motiva, o que me leva a, e o afeto que eu construo a partir dessa sonoridade. Não sei se tem lógica para o campo de estudos aí, isso que eu estou te falando. Sim, é por aí mesmo, pensando sobretudo afeto como nesse sentido da teoria dos afetos mesmo, né? Assim, Spinoza, Mazumi, beleza e tudo mais, né? No sentido de pensar afeto como efeito. Eu gosto de falar assim, pensar afeto como efeito. Eu te empurro, você cai, né? Eu te empurro, você cai. Então é uma ideia de que mas que ao mesmo tempo ela é relacional no seguinte sentido, né? Eu canto músicas rápidas para que o time vá para frente, né? Pressiona o adversário. Mas se o time não consegue pressionar o adversário, né? Eu não consigo manter esse ritmo de canto também, né? E muitas vezes, inclusive, se torna necessário modular o ritmo, né? Você está o tempo inteiro ali cantando, vai para cima dele, galo, né? Bem acelerado. Um tempo inteiro, metade do segundo tempo, isso não teve gol antes, você precisa de mudar isso. Porque para ver se na quebra do tempo, né, você desorganiza o adversário ali, né? Então tem uma questão de afetividade pensando nesses dois sentidos, né? Tanto de que não quer dizer, a torcida canta acelerado para acelerar os jogadores. Mas se os jogadores não se aceleram, a torcida se desacelera, né? Ao longo Uma do tempo. afetação mútua, né? Sim, exatamente. Exatamente. Aí eu venho para um caminho duplo aqui. Um caminho como é que a gente se apropria disso para o rádio, né? E eu acho que eu vi muito nessa sua última fala de como a gente modula o ritmo, a intensidade, o timbre, né? Não sei se esse seria um caminho, porque quando você falou ali, eu pensei, nossa, só são as estratégias que a gente constrói num programa de rádio, né? E o outro seria também em relação à sonoridade, lá desde no começo você falou da questão do treinamento musical, várias vezes na sua fala vem referências
de treinamento musical. E aí eu te pergunto, para estudar sonoridade, a gente precisa ter essa formação musical ou dá para olhar para as sonoridades de um outro campo? Tá, primeira questão, né? Com relação ao rádio, né? Eu acho que o rádio ele o tempo inteiro trabalha com esses jogos, né? Velocidades, andamentos, ritmos, intensidades e tudo mais, né? Mas eu gosto, sobretudo, de pensar, né? Na ideia de que o rádio modula os ritmos diários cotidianos das pessoas, né? E aí é uma ideia que a gente já viu o pessoal lá da Semiótica da Cultura lá, trabalhando, mas tem também muito forte no ritmo num livro do Henri Lefebvre que chama Ritmo Análise, e onde um capítulo é exatamente sobre isso, os ritmos do dia, os ritmos midiáticos cotidianos do dia, né? E é pensar aquilo, né? Assim, quando a gente olha para a grade de programação do rádio, a gente pensa e a gente percebe que o horário de 5 da manhã às 6 da manhã geralmente é música sertaneja, 7 às 9 é música antiga, né? Ou melhor, de 7 às 8 é música antiga, de 8 às 9 é o noticiário mais rápido e ligeiro, com, né, assim, manchetes, notícias de trânsito. 9 a meio-dia ele é mais discursivo, mais lento, mais, né? Depois meio-dia acelera de novo, à tarde volta mesmo, desse período da manhã de 9 a meio-dia, né? Final de semana é música para balada. Então, de certa forma, e sobretudo porque o rádio é um meio que a gente escuta fazendo outras coisas, né? Se você for perceber a questão rítmica temporal do rádio, ela está diretamente ligada ao ritmo temporal daquilo que você está fazendo no momento. Então, se é um momento que as pessoas estão no carro dirigindo e elas têm a atenção voltada para outras coisas, né? O rádio é ligeiro, né? Não precisa, não demanda sua atenção. Ele passa a chamar mais atenção quando você está parado, fazendo alguma coisa que dá minimamente você prestar atenção, né? Essa coisa toda das músicas velhas nesse horário que a gente está acordando, eu acho que tem toda uma ideia de produzir ali um terreno familiar para o despertar, para você não acordar, né, no susto e tudo mais, né? Essa coisa dos programas da madrugada, né? Os good times da HFM, né? As músicas românticas, ou então as músicas de festa, né? Então, assim, de certa forma, tem toda uma adequação do ritmo do rádio ao ritmo das atividades cotidianas, e quem media, quem modula uma a outra é o som, é a música que o rádio está usando ali. É um mapa de sociabilidade a partir da sonoridade, né? Sim, sim, exatamente. E com relação à necessidade de uma escuta musical, de treinamento musical, eu vou te dizer que é o seguinte, olha, da minha parte, né, eu digo que eu tenho um certo treinamento como instrumentista, tenho um básico de harmonia, modos, eu sei mais ou menos navegar em torno disso. Por exemplo, eu não sei ler partitura, né? Eu não tenho treinamento formal musical, né? Pode ajudar? Pode, mas eu não acho que seja necessário. O principal é a gente entender. Inclusive, eu acho que tem talvez o treinamento mais importante, o treinamento de ouvido, de perceber e entender o que é um som intenso, o que é um som de pouca intensidade, o que é um andamento rápido, o que não é um andamento rápido, a ideia de frequência, né?
entender o que é a ideia de timbre, perceber que o som, né, desfazer uma série de preconceitos que a gente tem, como, por exemplo, a ideia de que o som é eminentemente temporal, entender que o som também é muito espacial, né? Talvez pesquisar um pouco de acústica para entender como que o som interage com o espaço, com as barreiras físicas e tudo mais, né? Claro, né? Quando a gente pensa no pessoal que estuda imagem, né, nem todo mundo tem treinamento de fotógrafo, mas todo mundo sabe descrever um enquadramento, sabe pensar composição, etc, 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 com composição visual, né? Então, da mesma forma, acho que estudar sonoridade envolve uma preocupação auditiva de descrever os sons, né? Naquilo que eles têm de propriedades físicas, pensando sobre tudo isso, o som como uma força, né? Já que o som é movimento, ele tem aí ligado uma questão que é motriz e de força, né? Te agradecer demais, foi uma conversa muito agradável, muito gostosa, não tirei o sorriso do rosto em nenhum momento, falar de sonoridade é sempre maravilhoso, te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje no Que Trem é Esse, para falar um pouquinho para a gente sobre sonoridades. Eu que agradeço, Débora, a oportunidade de estar aqui falando sobre som, que eu também adoro falar sobre som, né? E sobre tudo isso, né? Essa coisa que está tão presente na nossa vida, o tempo inteiro a gente vive com fone de ouvido nas orelhas e ainda assim a gente vive repetindo que a nossa sociedade não é mais sonora, é visual. E, na verdade, a gente sabe muito bem o quanto a gente é multissensório, cada vez mais, né? Então, muito obrigada de novo, gente. Nós recebemos hoje aqui o professor Pedro Marra, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, e eu espero vocês, eu, João, Lorena, esperamos vocês todos na próxima edição do Que Trem é Esse? Até mais, gente.